Bom dia, prazer, Alexandre. A minha pergunta é, quais os principais desafios para que a pessoa passe por esse processo de aceitação? Ótima pergunta. Isso é muito relativo. A gente sempre tem que lembrar que uma pessoa com deficiência, antes de qualquer coisa, é uma pessoa. Então, ela tem outras variáveis que estão sendo influenciadas pela deficiência. Muitas vezes uma história de vida, a família, em qual ambiente ela está, qual cidade ela frequenta, qual idade ela tem, qual foi o acesso à educação dela, se ela tem relações sociais, se ela tem amizades ou não. Então, tudo isso vai implicar em como a pessoa aceita ou não a condição. A gente vê muito que quanto mais a família ajuda nesse processo, mais rápido é essa aceitação. Quanto menos a família ajuda, mais devagar é essa aceitação. Se ela está num grande centro, que tem um lugar com centro de reabilitação e que ela pode conhecer outras pessoas com a mesma condição, se ela recebeu um encaminhamento médico para fazer parte de grupo de paciente, normalmente a aceitação dela é mais rápida, porque ela conhece pessoas com a mesma condição, ela é reabilitada e ela descobre que ela pode sim se adaptar. Agora, se ela mora em Piraporinha da Serra, em um lugar que não tem outras pessoas com deficiência, em um lugar que não está preparado, em um lugar que a cultura diz que ela é incapaz, em um lugar que ela não é incluída, o processo de aceitação demora muito mais tempo. Então, quando a gente vai avaliar um paciente, a gente tem que olhar um por um, ou uma pessoa, né? Perdão, gente, é mania. A gente tem que olhar um por um, porque a gente tem que ver todas as variáveis da vida daquela pessoa para entender qual é o caminho dela até a aceitação. Então, é uma entrevista muito extensa, entendendo a história de vida e todos esses aspectos que eu trouxe, para a gente poder imaginar como fazer uma trajetória única, individualizada para aquele sujeito aceitar. Então, não tem uma resposta exata para a tua pergunta, mas o que a gente sempre busca é esse estágio final da aceitação. E a gente sempre diz para os pacientes, principalmente para os que não aceitam, que a aceitação não é ser passivo. Porque muitos acham que a aceitação é se conformar, é conformismo. Eu vou ficar conformado aqui com o meu problema e está tudo lindo. A aceitação não é isso. A aceitação não é achar cor-de-rosa a situação que está passando com você. A aceitação é olhar de forma realista o que você está vivendo, entender as dificuldades, entender que não foi você que escolheu, mas entender também que você ficar sentado esperando algo mudar não vai resolver teu problema. E que não é porque você não aceita que o problema não existe. Então, você tem que olhar de frente para o problema e procurar estratégias para enfrentar esse problema. Isso é aceitar. É uma aceitação ativa. É isso. Como você faria para procurar estratégias para a pessoa enfrentar o problema da deficiência visual ou da baixa visão? Isadora. É você? Sim, sou eu. Oi! Desculpa, gente, é que eu reconheço as pessoas pela voz. Que bom que você está aqui. Fico muito feliz. Bom, vamos lá. Você precisa primeiro escolher a tua abordagem terapêutica, né? A abordagem que a gente usa é a terapia de aceitação e compromisso. E aí você tenta entender o seu paciente dentro daqueles pilares daquela abordagem que você está utilizando. A partir disso, você consegue desenhar e imaginar qual é o processo dele. Claro que no meio do caminho, quando você faz um plano terapêutico, as coisas podem mudar, outras coisas na vida do paciente acontecem, e aí você vai transformando o seu plano. Mas isso é algo muito único, né? Por isso que a gente sempre diz, você não pode se comparar a outra pessoa com a mesma condição, porque nunca é a mesma coisa. A característica, por exemplo, que o Rodrigo tem em comum comigo, é que nós temos uma doença rara da retina degenerativa. Só. O resto nós somos totalmente diferentes. Então, o processo de aceitação dele é totalmente diferente do meu, porque a gente não tem nada a ver, né? Nós nos gostamos, mas nós não somos iguais. Então, cada processo é único e por isso que a gente tem que tomar muito cuidado ao criar, assim, dicas ou siga essa lista que vai dar certo. Não tem receita de bolo. É um processo único, olhando individualmente cada sujeito.